E a ex-presidente Dilma Rousseff afirmou que o novo banco do BRICS, hoje presidido por ela, vai ajudar com 5,7 bilhões de reais no financiamento de obras de reconstrução do Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar, roda sonora. Quero anunciar que vamos destinar 1 bilhão e 115 milhões de dólares, o equivalente a aproximadamente 5 bilhões e 750 milhões de reais em recursos do novo Banco de Desenvolvimento para ajudar o estado do Rio Grande do Sul e os gaúchos, que me adotaram há mais de 50 anos a superar essa tragédia. O Banco dos BRICS tem um compromisso e vai atuar na reconstrução e na recuperação da infraestrutura do Estado. Queremos ajudar as pessoas a reconstruir suas vidas. Quero dizer aos gaúchos que podem contar comigo e com o Banco dos BRICS, o NDB, neste momento tão difícil. Tenho certeza que, pela força do povo gaúcho, a solidariedade do povo brasileiro e da comunidade internacional, essa crise será superada. E devemos tomar todas as medidas para que ela não mais se repita. Segundo Dilma, os créditos devem ser transferidos de forma direta para o Estado e também via parcerias com outras instituições financeiras, como via BNDES, via Banco do Brasil e via Banco Regional do Desenvolvimento do Extremo Sul. Metade dos 5 bilhões já vai para o BNDES e o BNDES vai abrir linha de crédito para emprestar dinheiro. Emprestar para pequenas e médias empresas e para a realização de obras de proteção ambiental, infraestrutura, água e tratamento de esgoto e prevenção de desastres. Diego Tavares, eu quero ouvir a sua opinião. Em primeiro lugar, a gente tem que dizer o seguinte, quando o governo fala em transferência aqui no Brasil de 50 bilhões de reais, isso é para abertura de crédito para empresas, não é dinheiro transferido para o governo a fundo perdido. O refinanciamento da dívida também fica 3 anos sem pagar, não precisa pagar os juros, é uma ajuda substancial, mas tem que pagar também. E agora o BRICS vai fazer empréstimo também para empresas. O que me incomodou um pouco, Diego Tavares, é que do presidente do BRICS, como órgão executivo, espera-se uma comunicação formal, técnica e curta. Me incomodou uma frase que me pareceu um pouco política com relação a isso. Contem conosco. Não é função do BRICS fazer esse tipo de comentário, Diego Tavares. Pois é, professor Capês, isso deixa muito claro que a Dilma, ainda que exercendo a sua função de presidente do Banco dos BRICS, ainda assim tem a sua ligação umbilical com a atual gestão do nosso governo federal. Mas eu acho que não é momento de partidarismos, não é momento de divisão. Ao contrário, como nós estamos pregando diuturnamente aqui na programação da Jovem Pan, é momento de união de esforços em prol da grande crise humanitária que se instalou e que prosseguirá, infelizmente, no Rio Grande do Sul, e toda ajuda nesse sentido é bem-vinda. Eu, como não sou economista, não tenho muita propriedade técnica para falar a respeito da efetividade desse modelo de assistência que está se instalando através desses créditos subsidiados. Mas o que eu tenho escutado de colegas, estes sim, especialistas na área, é que, considerando a gravidade da crise, esse tipo de ajuda é pouco eficiente, porque muitas pessoas ali perderam ou ainda não se deram conta, mas quando a água abaixar, quando fizerem a estimativa de suas perdas, vão constatar que perderam tudo. De modo que o crédito subsidiado não vai ter muita eficiência, mesmo que ele tenha acesso a esse crédito, vai ser difícil de levantar a atividade. O modelo mais ideal, segundo essas pessoas, seria o modelo do auxílio emergencial, de você dar o dinheiro direto na mão das pessoas, principalmente as pessoas mais pobres, para que essas pessoas tenham potencial de consumo, injetem dinheiro na economia local, para que a roda, pouco a pouco, volte a girar, levantando assim o Estado. Mas, enfim, são pontos de vista. Com certeza, alguma ajuda é muito melhor do que ajuda nenhuma. Então, esse aporte financeiro do Banco dos BRICS é para ser comemorado. Guilherme Mendes. Eu fico surpreso porque acho que vocês estão muito amargos. Vocês têm que lembrar o seguinte, o banco não dá dinheiro, o banco empresta dinheiro e normalmente há juros. O dinheiro que o BRICS está oferecendo para o Rio Grande do Sul não é um dinheiro do governo brasileiro, é um governo da China, da Índia, da Rússia, da África do Sul e parte do Brasil. Então, quer dizer, a oferta de 5 bilhões, 5,7 bilhões de reais, 1 ponto alguma coisa bilhão de dólar, como a nossa presidente do BRICS disse,
tem que ser celebrada. Agora, é difícil se pensar, por exemplo, como o Diego está falando, numa capilaridade em que um banco internacional de fomento ao desenvolvimento, mais ou menos como é o BNDES, tenha a capilaridade para entregar lá na ponta para a vítima um auxílio emergencial, um depósito em conta, um PIX. Não, um banco de fomento, o que ele faz? Disponibiliza o dinheiro e a rede bancária tradicional, ordinária, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, os bancos privados, esse sim entra em contato com os seus clientes, com os cidadãos e oferecem esse dinheiro, espero que a custos baixos, a juros subsidiados. É assim que funciona. Agora, o importante é dinheiro externo que não vem do governo brasileiro, volto a dizer, só parte do dinheiro dos BRICS pertence ao Brasil, vai entrar no nosso orçamento para ajudar a resolver uma das maiores catástrofes da história da humanidade. Nós não estamos falando aqui de uma questão pontual, que é a maior tragédia da história do Brasil, ninguém tem dúvida. Agora, a comparação, um evento climático de tamanha envergadura, de tamanho alcance, nem mesmo em New Orleans isso aconteceu. E é importante que a gente contextualize isso tanto no que diz respeito ao tempo necessário para a reconstrução, quanto, sobretudo, a dificuldade que nós estamos falando do Estado, nós não estamos falando de uma cidade, um Estado destruído. Isso não tem precedentes na história da humanidade. E, nesse sentido, o dinheiro do BRICS, eu acho que é, sim, muito bem-vindo. Wilson Pedroso. Bom, vou discordar um pouco do Guilherme, com todo respeito. Tenho muito respeito por Guilherme, trabalhamos juntos. Mas amargo não estou eu, não está o Diogo, não está a Ana, não está o Cabeça. Amarga está a vida das pessoas, é só a gente ver as imagens. Não dá para tratar essa distribuição de dinheiro ou esse aporte de crédito para as pessoas num discurso lido pela presidente Dilma, tratando como se ela estivesse liberando a fundo perdido. Ela não deixa claro para as pessoas que aqueles 5,7 bilhões é um empréstimo para as pessoas se recuperarem. Mas o problema é que parte dessas pessoas que perderam tudo, elas não têm capacidade de empréstimo, porque elas já fizeram empréstimo para a produção da soja, para a produção do vinho, lá atrás, porque quem conhece o mundo empresarial é pedalando em cima de pedal, e pedalando. Eles perderam tudo, eles estão precisando de dinheiro para pagar o empréstimo da safra passada que eles perderam agora. Não adianta os bancos, ou não adianta o governo, que também o governo vai dar 5, 7 bilhões. 5 milhões também é empréstimo. 5 bilhões também é empréstimo. Ou seja, esse dinheiro não chega agora, onde as pessoas estão precisando nesse momento. Olha as imagens, as pessoas precisam de dinheiro agora, os prefeitos precisam de dinheiro agora para recuperar a dignidade dessas famílias. Não adianta ter empréstimo não resolve o problema das pessoas. Volto a dizer, parte desses empresários que precisam desse dinheiro já não tem mais capacidade de empréstimo, porque já pegaram empréstimo para a safra passada. Então, desculpa, quando for fazer um discurso, tem que ser honesto. Estamos emprestando. Não deixar a impressão que está dando 5 bilhões como bondade. Ana Beatriz Hirsch. Eu acho que é um pouquinho de cada coisa aqui nessa situação. Como o Wilson bem mencionou, no Rio Grande do Sul, nesse momento, é impossível pensar só em empréstimo como se fosse algo fácil de se recuperar e que logo as pessoas estão produzindo novamente e elas vão conseguir pagar esses empréstimos. Muitas dessas pessoas já tinham seus rendimentos e estavam alavancadas, já tinham comprometimento daquilo que elas receberiam e agora, por conta dessa situação, elas não vão receber. Então, assim, de um lado, tem essa situação que os nossos governantes, e aí eu não estou nem falando do BRICS, mas precisam resolver de uma forma que não obrigue aquela pessoa a devolver o dinheiro, ou a totalidade do dinheiro, ainda que com taxas de juros módicas, porque elas não vão conseguir ter a capacidade de produção para refazer tudo que elas precisam refazer e ainda pagar esse empréstimo. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto é que, assim, o BRICS, por mais que não seja a iniciativa dos sonhos, ele está fazendo alguma coisa. E é o que a gente tem falado muito aqui na programação. Se cada um, e aí pessoas físicas e jurídicas, fizer a sua parte, com certeza, de alguma forma, a gente vai estar ajudando essa reconstrução a acontecer de uma forma mais rápida. Só que, por se tratar da presidente Dilma, às vezes as pessoas interpretam isso de uma maneira inadequada. Se fosse um presidente do BRICS
BRICS de outro país, que a gente não tivesse, assim, essa pessoalidade com a presidenta Dilma, talvez isso teria sido recebido de uma outra forma. E a gente também tem que parar para pensar sobre isso, porque agora não é hora de falar sobre isso. Agora não é hora de falar lado A ou lado B. É hora de ajudar todo mundo o pouquinho que conseguir. Mas o que me incomoda um pouco é como é que essas pessoas que perderam tudo, a situação é gravíssima. Tem empresas que ficaram literalmente submersas, debaixo da água. Como é que essas pessoas vão pagar o empréstimo? O que eu estou dizendo é o seguinte, vou dirigir até o Guilherme Mendes para deixar um contraditório bem estabelecido aqui. Nós estamos falando em 60 bilhões de reais que vão para emendas parlamentares. Será que o Congresso Nacional não pode ter o patriotismo de abrir mão dessas emendas parlamentares ou de encaminhar essas emendas parlamentares para o Estado, ajudar a reconstrução? Eu estou falando, o empréstimo é melhor do que nada, mas é pior do que o dinheiro a fundo perdido. Empréstimo não vai reconstruir pontes, reconstruir praças, reconstruir cidades que foram arrasadas. Então, se você vai dar um empréstimo, acho que tem que fazer, o anúncio tem que ser na justa medida. Não dá para anunciar um empréstimo soltando foguete e como se fosse salvar o Rio Grande do Sul. Eu acho que isso é errado. Então, eu queria ouvir você num momento que são 14 horas e 29 minutos. 14 e 29. É hora de ouvirmos a réplica de Guilherme Mendes. Capês, eu acho que nós temos que separar a situação do cidadão, do empresário, pequeno empresário, ou então do empregado que perdeu ali a sua casa, a sua condição de vida, tudo aquilo que batalhou por uma vida toda, em questão de minutos, foi embora. Essa é uma situação. A outra situação é a situação fiscal e da dívida pública do Rio Grande do Sul. Antes dessa tragédia, é importante se lembrar, o Rio Grande do Sul não fez a sua lição de casa e tem uma dívida da ordem de 100 bilhões de reais. Nós estamos falando em 100 bilhões de reais. Então, a querer atribuir ou querer achar que a ajuda de organismos internacionais ou do governo brasileiro vai de uma hora para outra solucionar esse problema que já era insolúvel. O governador Eduardo Leite esteve com aqueles governadores há 2 ou 3 meses visitando o ministro Haddad, porque já sabia que não ia ter condição de pagar. É óbvio, talvez ele tenha pego uma herança maldita de outros antecessores, mas o fato é que as finanças do Rio Grande do Sul iam muito mal. O Rio Grande do Sul não tinha dinheiro para pagar aposentados, não tinha dinheiro para pagar servidores públicos da ativa, não tinha dinheiro para pagar esses heróis que hoje estão aí da Brigada Militar e pessoas da Defesa Civil. Então, vamos separar as coisas. Nós não vamos resolver todos os problemas do Rio Grande do Sul do dia para a noite, até porque o próprio Rio Grande do Sul não se ajudou quando o agronegócio, depois de sucessivos superávites, depois de sucessivos recordes de produção, não diminuiu em nada o seu endividamento. É importante a gente lembrar isso. E o Brasil não vira as costas para o Rio Grande do Sul. O Brasil estende a mão, o governo federal tem feito aquilo que pode. Você deixar uma dívida, que é uma dívida, volto a dizer, uma das maiores do país. O Rio Grande do Sul é um dos maiores devedores da União. Você deixar de cobrar uma dívida, isentar de juros e alongar esse prazo para que o empresariado e o governo gaúcho se restabeleça, é sim uma grande ajuda. Fora tudo isso, tem a questão da liberação das emendas, muitas das emendas que você falou, Capês, os congressistas vão destinar agora para o Rio Grande do Sul, correta e merecidamente. A ajuda internacional, o BNDES nacional e internacional, o BRICS e o BNDES já anunciaram muitos recursos para ajudar a reconstruir o parque industrial e todo o setor produtivo do Rio Grande do Sul. Não estão fazendo nada mais do que a sua obrigação. Quem não fez a sua obrigação lá atrás foi o próprio Estado, que deixou arruinar suas finanças. E agora, da forma mais trágica possível, a conta chegou. Meu querido Diego Tavares, quando a gente fala em liberar uma verba, é para tentar recuperar um pouco do status quo. Ou seja, volta como estava, isso não vai voltar, mas volta um pouquinho parecido com o que estava, e aí segue o jogo. Se as administrações são ruins ou são boas, mas o que me incomoda, não é só porque é o governo federal, não. Eu critiquei muito aqui o governo estadual também, quando vai anunciar um pequeno apoio para um determinado município, faz aquela festa, dá a impressão que vai salvar o município. Eu acho isso aqui meio de demagogia. Diego Tavares.
Senhor Capês, concordo com o senhor, e eu preciso abrir aqui um contraponto, porque a fala do Gui está, enfim, não sei onde ele encontrou essas informações a respeito da situação do Rio Grande do Sul. Por mais que eu também tenha discordância em relação a algumas políticas do governador Eduardo Leite, eu não posso negar que é um governador responsável. Tenho dados aqui, 2022, superávit no estado de 3,3 bilhões, superávit em 2023 de 3,6 bilhões. Ou seja, essa informação de que o Rio Grande do Sul não anda em dia com as suas contas é uma informação equivocada. Ao contrário, o Rio Grande do Sul é um dos estados que colabora mais com o Brasil para que outros estados, esses sim deficitários, fechem a conta. É do Rio Grande do Sul que sai o excedente de valor que banca, por exemplo, o déficit do estado do Maranhão, do estado do Amapá, enfim, de outros diversos estados do norte e nordeste do país que estes sim não têm responsabilidade fiscal e não conseguem manter as suas contas em dia. E outro ponto também, Gui, a ajuda do restante do Brasil, da União Federal, com o Rio Grande do Sul, com essa suspensão da dívida e com outras medidas, é obrigação. O Rio Grande do Sul é um dos estados que tem o agronegócio mais forte do nosso país, e o agronegócio foi a grande cereja do bolo da nossa economia, que colaborou para aquele PIB de 2,9%, aumento de 2,9%, que o governo federal tanto comemorou. Foi do agronegócio, do bom resultado do agronegócio e da boa política do Banco Central. Então, eu acho que toda ajuda que o governo federal oferecer para o Rio Grande do Sul não é esmola, não é favor, não é bondade, é obrigação. O Rio Grande do Sul, como eu disse, é um dos estados que faz com que o Brasil feche a conta e mantém, ao menos ali no patamar razoável, a nossa economia.